nossa primeira palestra do dia será com Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU, Rede Brasil. Carlo lidera o Pacto Global da ONU no Brasil, trazendo 2 décadas de expertise em sustentabilidade e relações institucionais. Carlo também é colunista no jornal Valor. A Rede Brasil do Pacto Global desempenha um papel crucial no desenvolvimento sustentável do país, promovendo a adoção dos 10 princípios do Pacto Global em áreas como direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Através de iniciativas como o Fórum de CEOs, a Rede Brasil facilita o diálogo entre empresas e sociedade civil e governo para impulsionar práticas empresariais responsáveis e sustentáveis. Por favor, recebam com uma calorosa salva de palmas o nosso primeiro palestrante do dia, Carlo Pereira. Bom dia, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, uma alegria enorme estar aqui, né? Indústria essa tão importante como não, eu particularmente gosto bastante, né? Todos nós, tenho certeza, e quero falar um pouco hoje sobre o Pacto Global. Quem aqui conhece o Pacto Global? Mais do que eu imaginaria, né? E o Pacto, gente, para falar em poucas palavras, né? Que é um bicho bem esquisito de se entender, né? É difícil de falar o que come, como se reproduz, né? Mas o Pacto ele é uma iniciativa da ONU, né? Então, assim, é ONU, não é ONU, é uma iniciativa da ONU, só que nos países ele é liderado por empresas, né? Então, aqui no meu conselho, que é quem delibera as coisas do que a gente vai fazer no país, a gente tem 8 empresas no conselho, e o número 1 da ONU aqui no Brasil, né? Então, é isso. Então, a gente está fundamentado na ONU, mas é liderado por empresas. Eu vou passar um pouquinho, antes de passar esse vídeo, vou falar um pouco sobre a história do Pacto, né? O Pacto ele foi criado ali na década de 1990, final da década de 1990, começaram as discussões por conta de violações de direitos humanos, né? Então, todo mundo se lembra aqui de marcas esportivas que estavam com desafios aí referente a trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão e todas as questões, né? E questões essas que assim, a gente, como empresa, tinha dificuldade naquele momento de também entender como fazer para mitigar, né? Mas fato é que os escândalos estavam ali e manchando a reputação das nossas empresas, né? Foi então que o Kofi Annan, acho que vocês se lembram aqui, o Kofi Annan, o secretário-geral da ONU, ele falou, olha, vamos trazer o pessoal para cá, para a gente conversar e para a gente caminhar junto, né? E esse caminhar junto é muito importante, no sentido de que, quando empresas vêm e falam assim, pô, ONU, né? Falar, não sei, né? Melhor não estar perto ali, porque vão ficar enfiando o dedo na minha cara, faca no meu pescoço. Não é isso, né? Na verdade, o que a gente faz é ajudar as empresas a navegarem nesse mundo maluco que a gente tem por aí, né? E o nosso entendimento, principalmente aqui no Brasil, é que a sustentabilidade, ESG, como a gente queira chamar, ela é uma vantagem comparativa das empresas que estão aqui no Brasil, nem digo só as empresas brasileiras, as empresas que operam aqui no Brasil, exportadoras ou não, e a gente tem que transformar isso em vantagem competitiva, né? Então, a gente olha a sustentabilidade, independente do tema ser social ou ambiental, muito pela perspectiva da eficiência e muito pela perspectiva da geração de oportunidade, né? Então, claro, como é que a gente mitiga risco, mas como é que a gente capitaliza em cima desses temas todos, né? Então, isso é importante para a gente setar. Esse vídeo que eu vou passar, ele foi um vídeo feito pela UMAP, né, para a gente. Ele ganhou o prêmio em Cannes. Em Cannes tem esse festival, o Cannes Lion, né, que não é o festival de cinema, é o festival de marketing, e tem ali o que seria o Oscar deles, que é o Grand Prix, e essa campanha ganhou o Grand Prix, né? Então, o que a gente fez aqui, que vocês vão ver, a gente transformou o planeta Terra numa empresa, né? E o que foi bastante
complicado no momento. Quando a equipe me chegou com essa ideia, eu falei de jeito nenhum, porque a gente vai tomar pancada de todo lado, mas daí depois eu cedi e acabou sendo premiado no mundo todo. O que a gente fez? A gente transformou o planeta numa empresa, né? E a gente vendeu esse ativo em várias bolsas do mundo, né? Claro, de maneira jocosa, mas a gente fez o IPO aqui, a gente fez o IPO em Nova York, foi feito IPO em vários vários países, né? Então, foi bem interessante a campanha, né? Por isso foi tão premiada, não só esse prêmio, teve uma tonelada de prêmio aí, então vou deixar vocês assistirem. E não, peraí, vocês que tocam aí? Não está com vídeo? É isso? Não? Não está. Tá bom, tá bom. Bom, então vou tocando aqui, daí a gente volta para o vídeo, tá? Gente, isso aqui, né, como eu falei, esse foi o lançamento, então. O Kofi Annan, ele fez essa fala no Fórum Econômico Mundial em Davos, em 99, né? E ali ele dizia, então, que proponho que vocês, líderes empresariais, junto com a gente, Nações Unidas, estabelecemos aqui um pacto global fundamentados em valores e princípios universais, né? Então, não é reinventar a roda, é pegar o que a ONU já tem de valores e princípios universais, ou seja, adotado por todos os países do mundo, e isso transformar em princípios para as empresas, né? Então, o pacto é isso, é uma tradução do que é dito pelos países, pela ONU, para as empresas, né? E a gente tem esses 10 princípios, não vou passar por eles, tá? Mas eles estão divididos aqui em 4 grandes pilares. Então, direitos humanos, trabalho, meio ambiente e o 10º princípio que veio depois, que é anticorrupção, né? Então, aqui a gente está falando em coisas muito básicas, né, gente? Eu falo sempre que, assim, se a gente cumprir 10% de exagero, mas 20% da legislação brasileira, a gente já extrapola esses 10 princípios em muito, né? Lembrando que são princípios, ou seja, tem que ser atendido por todos os países do mundo, então são coisas, de fato, bastante simples teoricamente, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, empresas não devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive a extorsão e propina. Então, são coisas basilares que estão ali no Pacto Global. Como que funciona até hoje? Desde aquela época, né? Então, ali em 2000, 99, ele lançou no Fórum Econômico Mundial, em 2000, setembro, lançou de fato na Assembleia Geral da ONU, e ali, até hoje, a adesão é o quê? A liderança da empresa, o presidente da empresa, envia uma carta, simbólica, claro, ao secretário-geral da ONU, dizendo que se compromete com esses 10 princípios, né? E aí, o que é feito, essa empresa, então, anualmente, ela publica um relatório para falar como que ela caminhou, né? É um relatório muito simples, é um relatório de sustentabilidade, que hoje em dia boa parte das empresas tem, a maior parte, algum tipo de relatório tem nesse sentido, né? E é um relatório que fica lá público, não tem uma avaliação desses relatórios por parte do Pacto Global, ou da ONU, qualquer agência da ONU, né? Ele fica ali público para que o público em geral, a sociedade em geral, possa ter algum lugar para buscar esse tipo de informação. Hoje em dia parece pouco, né? Porque todo mundo tem relatório, mas quando o pacto foi lançado, há 25 anos, basicamente, aí não era uma verdade, né? Então, você não tinha onde buscar esse tipo de informação. Então, foi uma entrega para a sociedade bastante relevante, né? E aí, depois disso, vieram os ODS, né? E aqui eu tomaria até um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Deixa eu ver se consigo tirar isso aqui para eu dar uma andada, que eu não gosto de ficar muito parado. Que é com relação ao mundo que a gente está vivendo hoje, né? Tem um pessimismo muito grande, né? E esse pessimismo ele tem razão de ser, né? Então, a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente está com a sociedade hoje, globalmente, mais da metade da população mundial hoje vive em zonas de conflito
armados, né? Então, hoje, mais da metade da população do mundo vive em zonas de conflitos armados, com conflitos armados, né? A gente tem uma crescente inflação no mundo em geral, a gente tem uma polarização política, então a gente tem vários motivos para, sem dúvida nenhuma, entrar numa depressão, né? Um pessimismo muito grande. Mas eu queria fazer um contraponto com relação a isso, que eu acho que é bastante importante da gente lembrar, que a humanidade, né, e quando eu falo isso, eu gosto quando eu não falo durante jantares e almoços para não tomar um copo ou uma faca na cabeça, né, que é o seguinte: a gente nunca teve tão bem como humanidade. Né? Essa frase é difícil, dói, né, até hoje em dia, mas a gente nunca teve tão bem. Né? Se a gente compara 200 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos atrás que seja, 30 anos atrás que seja, a gente nunca teve tão bem. Né? Tem o professor Steve Pinker, quem gosta de TED, né, tem um TED Talk dele que eu gosto bastante, que ele mostra, por vários indicadores ali, que a gente nunca teve tão bem. Né? Por mais que a gente esteja num crescente número de guerras, número de armas nucleares voltando a crescer muito fortemente, a gente está no momento que, apesar disso que eu falei, metade da população vivendo em zonas onde se tem conflitos armados, a gente ainda hoje está numa situação que a gente tem mínimas históricas dos problemas todos que geralmente afetam a humanidade. Né? Vamos para dados, para a gente entender o que eu estou falando. Né? Se a gente pegar 2000, quando começou essa agenda aqui, né, agenda dos ODS, né, e agenda do milênio, na verdade, de 2000 a 2015, imagina que em 2000, 37% da população global vivia em extrema pobreza. Em 2015, quando acabou a agenda predecessora dessa agenda, a agenda do milênio, os ODM, vocês devem lembrar, aquelas 8 caixinhas coloridas, não eram 17, a gente chegou a 10% da humanidade. Então, a gente saiu de 37% em extrema pobreza em 2000, chegando a 10% em 2015. Né? Então, uma redução muito significativa. Mortalidade infantil no Brasil, vamos pegar um dado do Brasil aqui, década de 1990, está falando em por volta de 90 crianças. Né? E hoje a gente fala em por volta de 14, já chegou a ser 12 esse número. Né? Fome no Brasil, então, é uma parcela muito considerável da população. Até décadas atrás, a gente voltou a ter 30 e tantos % ali por conta da pandemia, daí a gente volta agora a 10%. Né? Então, o Steve Pinker ele tem uma frase que eu acho bem interessante, que ele fala: nada é mais responsável pelos bons velhos tempos do que uma memória ruim. Né? O que ele quer dizer? Fala assim, olha, a gente pode achar, não, mas minha vida era melhor, a vida da minha família era melhor. A tua podia ser melhor, da tua família podia ser melhor, mas da humanidade, se a gente considerar todos os dados e muitos indicadores que a gente possa pegar, seja saúde, seja guerra, seja o que for, a gente vai ver que a gente está muito bem. Né? A gente vivia, para quem gosta do Harari, para quem gosta de Jared Diamond, por exemplo, né, eles falam o quê? Que antes a gente morria de guerra, de peste e de fome. Né? Aí você vai falar assim, cara, então você vai dizer que hoje a gente não morre mais disso. Né? A gente morre, mas não na porcentagem que a gente morria. Hoje é uma questão residual. Né? Mesmo o Covid, que foi essa coisa horrorosa que matou tanta gente, né? A gente compara a qualquer peste. Séculos atrás, décadas atrás, a gente vê que a porcentagem foi muito inferior às grandes epidemias, nem pandemias que a gente viveu anos atrás. Né? Guerra, idem. Né? Então, quando a gente tinha guerra que matava uma boa parte da população. Não estou nem considerando aqui Primeira e Segunda Guerra, estou falando até antes. Né? E, claro, Primeira e Segunda Guerra, a gente teve um número massivo de mortes. Né? Uma coisa interessante, fome, como vocês bem sabem, possivelmente, né? Hoje em dia a gente morre mais de doença
oriunda de obesidade do que de fome, e já faz uns 10 anos isso. Não estou dizendo que é bom, obviamente, né? Mas, assim, entendam que a fome ela continua sendo um problema. 700 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo, mas não é um problema tão grande quanto foi no passado, proporcionalmente, né? Então, por isso que eu queria também trazer um pouco da coisa da esperança, né? Porque a gente está num momento bastante soturno, então é importante da gente também colocar isso num contexto histórico e entender que tem caminhos para a gente percorrer, né? E aí, nesse sentido, o que as nações fizeram, né? Fizeram, então, a Agenda do Milênio, aquela que eu falei que foi de 2000 a 2015, né? Que, com relação à pobreza, por exemplo, aconteceu isso, né? A gente saiu de 37% para 10% das pessoas de extrema pobreza, só que aí chegou em 2015 e a gente não estava com tudo resolvido, né? Com certeza, só a gente olhar para o lado. Agora, as nações ali no âmbito da ONU entenderam e falaram, olha, foi muito bem a agenda, né? Primeira vez que a gente teve uma agenda comum da humanidade, né? Então, vamos manter a agenda. E aí foi o que foi feito, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, e saíram de 8 para 17 objetivos, né? E por que isso? Porque entendeu-se que todo mundo tinha que ser olhado. O que significa isso? A agenda anterior era feita de países, governos, para países pobres. Era uma agenda fundamentalmente contra a pobreza. E essa agenda aqui não, é mais ampla, né? Então, essa agenda, ela olha aqui o brasileiro que mora numa comunidade, mas ela olha também uma pessoa que mora na Suécia, né? E o lema da agenda é não deixar ninguém para trás. É óbvio que tem muito mais gente sendo deixado para trás no Brasil, em questões de acesso à saúde, acesso a alimento, acesso a seja lá o que for, do que na Suécia. Mas também na Suécia tem pessoas que estão sendo deixadas para trás de alguma maneira. Então, por isso que a agenda ela contempla todos os países, todas as pessoas do mundo, e não só isso, ela também traz, pela primeira vez, empresas e sociedade civil. Então, aqui existe uma expectativa de que empresas e sociedade civil também atuem, né? Então, por exemplo, agora em julho, a gente tem uma conferência nas Nações Unidas, os países levam um relatório para falar como estão caminhando nessa agenda. O Brasil vai levar esse ano, não são todos os países todo ano, os países levam ano sim, ano não, esse ano vai levar, a gente, inclusive, que está liderando a parte de empresas, né? E para mostrar como que a gente está caminhando, tá? O pacto, como eu falei aqui no Brasil, né? A gente é a segunda maior rede do mundo, o que é um orgulho para a gente, são 90 redes ao redor do mundo, a gente está em 160 países, né? E a gente tem, então, mais de 2.200 participantes, 450 grandes empresas, né? Então, a maior parte do PIB está com a gente fazendo aqui uma série de coisas que, como diz o Antônio Guterres, secretário-geral, chegou a década da ação, né? A gente está na década da ação, ou seja, até 2030, são poucos anos, e a gente precisa entregar o que a gente se comprometeu lá em 2015, né? E o que o Pacto faz aqui no Brasil, como foi dito anteriormente, é muito disso, né? Muito de uma troca de informação, fazer projetos comuns também, isso é muito importante para a gente. Então, por exemplo, quando a gente estava ali falando em anticorrupção, né? Por que a gente faz, Carlos? Na prática, né? Aterriza, o que a gente faz, né? Anticorrupção, por exemplo, a gente tem acordos setoriais anticorrupção, né? São acordos, claro, não regulatórios, né? Mas a gente traz, por exemplo, a CGU junto com a gente, né? Fala, pô, cara, tá me parecendo ruim, vai ter muita gente enfiando o dedo na minha cara, né? Não é isso. É, na verdade, buscar ações, iniciativas não regulatórias que ajudem os setores a avançar nesses desafios que tem, tá? Então, a gente tem alguns setores nesse sentido. Com relação a questões, por exemplo, ambientais, né?
a gente tem um programa que Blue Keepers, um deles, que é um programa que nasceu no Brasil, está indo para o mundo agora, que ele trata de economia circular, tema tão caro a vocês, e relação com os oceanos, né? Inclusive, a primeira parte desse programa, o André Trigueiro deu um programa inteiro dele para falar dele, e aí, então, a gente mapeou toda a costa brasileira para entender, então, quais eram os resíduos que estavam indo parar nos oceanos aqui no Brasil e como que eles iam, né? Isso junto com a cátedra da Unesco, no Instituto de Oceanografia da USP, muitas empresas envolvidas, várias agências, várias agências de cooperação, né, japonesa, norueguesa, enfim, ajudando ali também. E aí a gente chegou numa fase agora que a gente lançou um outro programa em cima desse, que é o Reinova. A gente conseguiu identificar os 10 produtos que mais contaminam os oceanos no Brasil e a gente está interagindo, então, com as empresas para a gente ajudar no redesenho desses produtos, para que eles deixem de ser aí um problema para os nossos oceanos, né? Então, aqui, como eu já falei, né, muito conhecimento, engajamento, visibilidade. Uma coisa que é importante também é que a gente tem as plataformas de ação, a gente está dividido nas plataformas de ação. Uma coisa que a gente tenta ajudar bastante as empresas, e acho que muitas vezes a gente é bem-sucedido, é no sentido de novas regulações, né? Então, por exemplo, a gente vê uma tonelada de novas regulações vindo da União Europeia, né? Então, por exemplo, a gente pode citar aqui a nova due diligence de direitos humanos, né, que a Alemanha já começou, a União Europeia aprovou agora, né? A gente pode falar aqui em CBAM, né, que é um imposto de fronteira de carbono, né, ou várias outras regulações que estão por aí. Agora, acabou de ser aprovado também na União Europeia uma regulação com relação à devida diligência de sustentabilidade em geral, né? E aí o que acontece? É claro que, para as empresas entenderem o que está acontecendo, uma vez que não é o core business delas ali, né? Para entender o impacto, entender as oportunidades, entender como vão se adequar, é um esforço muito grande. Então, a gente faz coletivamente ali no âmbito do Pacto Global para que a gente consiga avançar, né? E sempre no sentido de buscar oportunidade. Por exemplo, esse imposto de carbono, né? É uma coisa que o mercado, né, a gente também, de certa maneira, não viu com bons olhos, mas está posto. Está posto. Né? O que significa isso? Significa que seu produto chega na União Europeia, eles comparam o teu produto com o produto que é produzido lá, e se o teu emite mais carbono, eles vão sobretaxar o seu produto por conta de carbono. Numa lógica simples, é dessa maneira. Teoricamente, a gente, Brasil, por vocação natural, e a vocação natural nos dá essa matriz energética e elétrica bastante limpa, a gente consegue, teoricamente, produzir produtos com uma pegada de carbono muito menor. Então, a vantagem comparativa que, nesse sentido, em muitos deles, a gente consegue ter com uma vantagem competitiva, né? Entendam, gente, que, por exemplo, se a gente for pensar em exportação para a China, o aço com menor pegada de carbono colocado ali é nosso. Se a gente pensar em proteína animal, se a gente pensar até em petróleo, o petróleo de menor pegada de carbono também é o nosso. Pensando que a gente tem que fazer uma transição energética, né? Não dá para a gente simplesmente, do dia para o outro, eliminar o petróleo. O nosso, se a gente tiver uma discussão séria de que realmente a gente quer reduzir as emissões de carbono e pensando que a gente tem que ter petróleo numa transição e o gás numa transição, o que tem menor pegada de carbono é o nosso. Então, inclusive nisso, a gente consegue, como Brasil, contribuir. E, nesse sentido, eu traria um outro ponto aqui também, que é com relação ao que a gente faz fora do país, né? A gente entendeu que muito se fala do Brasil sem o Brasil na mesa, né? E não falam bem do Brasil aí fora, a gente sabe disso, né? Então, por isso que a gente começou a ocupar espaços para que a gente também levasse empresas daqui para se posicionarem nos principais fóruns aí do mundo, né? Então, por exemplo, Davos,
A gente vai há alguns anos, o ano que vem a gente vai ter uma casa lá em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial, para falar, então, de todas as oportunidades e de tudo que é feito. Então, a gente está, enfim, com grandes empresas, o BTG, muito aí na coordenação disso, para que a gente leve a mensagem efetiva do Brasil. Grandes fóruns, como a Conferência do Clima, a COP, que vocês conhecem, foi dito aqui na frente, que vai ter a COP 30 o ano que vem aqui, né? Na COP 30 a gente vai ter uma ação muito grande também, e uma ação até mais pirofágica, eu diria. E além disso, também a conferência da Assembleia Geral da ONU, né? A gente faz eventos lá também, enfim, a gente faz uns 10, 15 eventos mundo afora para levar essa mensagem do Brasil, né? Então, a gente chama ali diplomatas, jornalistas, investidores, para que a gente consiga levar a nossa mensagem. Por exemplo, um evento que foi aqui, mas foi um evento internacional, o FII, que é um evento dos sauditas, que teve no Copacabana Palace, né? Antes de ontem e ontem, foi um evento muito potente, né? Então, muitos líderes empresariais do mundo todo, muita gente de governo saudita, governo brasileiro, né? Falou ali Lula, o Alckmin falou, enfim, estava bastante pesado o evento, e para falar de investimentos olhando o futuro. E aí é o que eu sempre falo. Se vai ser 2030, 2040, 2050, 2060, eu não sei. A certeza é que a gente vai ter um mundo descarbonizado. Isso vai acontecer, né? E a velocidade disso depende muito e passa pelo Brasil, né? Ninguém tem matérias-primas como a gente tem e com essa pegada baixa de carbono. Então, se a gente fala, por exemplo, em transição energética, combustível sustentável de aviação, lembrando que o setor aéreo já estabeleceu metas de redução e neutralização de carbono, setor marítimo também, então a gente pensar em amônia, biobunkers, seja lá o que for, né? Hidrogênio verde. Então, a gente tem uma série de grandes oportunidades, né? E não só na exportação dessa energia em si, mas, claro, da produção de produtos com baixa pegada de carbono. Isso é o fundamental, né? Então, isso acho que conversa muito com vocês também, né? Tem, inclusive, nosso amigo Gessé, que deve estar por aí, que tem uma empresa que está por ali, Gessé, que eu gosto muito, que é a LIF, que trata exatamente disso, né? Que é de insumos que substituem insumos químicos, né, de origem fóssil por produtos naturais. É isso, né, Gessé? Mais ou menos. E, enfim, que tem vários clientes aqui, eu sei de vocês aí também, por isso que ele está aqui. A Ambição 2030, gente, eu já vou chegando para o final, e daí a gente passa o vídeo e encerra. É o seguinte, né? Falou, legal, tem essa história dessas metas todas, né? O que isso significa para o Brasil, né? E como a gente pode traduzir para o Brasil e para o mercado brasileiro, né? Lembrando sempre que a gente olha o mercado em si. Significa isso, né? Se a gente fala, por exemplo, em água, a gente quer, então, impactar a vida de 100 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? O que significa isso, esse número que a gente sabe, que eu sempre falo, se a gente colocar no tempo, a gente está falando do século XVIII, nem século XIX, século XVIII, o saneamento no Brasil, e quando a gente coloca geograficamente, a gente estaria falando, então, na África subsaariana, com certeza, né? Aqui, uma outra questão super importante, né? Movimento Mente em Foco. Ontem eu estava na Petrobras, presidente da Petrobras, a gente estava assinando um acordo, eles passam a ser agora embaixadores desse movimento Mente em Foco, né? Eu já fui do conselho da Petrobras, e quando você olha a taxa de acidentes, como a indústria em geral desaba ao longo dos anos, né? Mas quando você olha afastamento por problemas relacionados à saúde mental, sobe enormemente, né? Então, a gente vem passando por isso há muito tempo, e, na verdade, o que a pandemia fez foi intensificar, mas ela não é a causa raiz. A pandemia, na verdade, intensificou um pouco e tirou o lenço disso tudo.
Então, a gente que tinha ali estigmas de falar de saúde mental, a gente passou a falar mais livremente. Para vocês terem ideia, a gente está falando de hoje $1 trilhão gasto com saúde mental. Em 2030, o Fórum Econômico Mundial projeta $6 trilhões. Hoje, no Brasil, a terceira maior causa de afastamento do trabalho são questões relacionadas à saúde mental, né? Então, por isso, desse programa, para que a gente atinja ali 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Não é um tema simples, e é isso que eu falo, né? Pô, imagina a gente no nosso dia a dia de negócio e tal, como é que a gente vai parar para pensar como é que a gente vai endereçar essas questões? Mas tem que endereçar, né? E aí tem movimentos como esse, que a gente está ali pensando com especialistas para ajudar as empresas a avançarem nesses temas, né? A Amazônia é outra questão que está sendo tão dita. Então, qual que é o nosso impacto? Como que a gente pode ajudar? Economia circular, a gente já tem várias legislações ali que muitas vezes nos geram muitos desafios. Então, como é que a gente conjuntamente consegue avançar? E assim por diante, né? Esse aqui, para ter ideia, né? Ali o de mulheres, acho que fica fácil da gente entender do que a gente está falando aqui. O que a gente fez aqui? Fala assim, legal, então quer dizer que em 2030 a gente precisa ter equidade de gênero. O que significa equidade de gênero? Vamos perguntar para os especialistas. No mercado brasileiro, 11 mil mulheres em cargos de alta liderança, né? Então, a gente entendeu que até 2030 a gente precisa ter 11 mil mulheres em cargos de alta liderança, né? Como a gente vai fazer isso? A gente entende que se a gente tiver 1.500 empresas comprometidas com esse movimento, que fala em 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030, a gente chega lá, né? De novo, não é simples, né? Não são temas simples de resolver, mas são temas que a sociedade demandam mais e mais. E quando eu digo sociedade, inclui aí investidores, né? Então, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, para fazer a IPO na B3, você não consegue fazer sem um mínimo de diversidade, né? Então, são esse tipo de coisa. O dinheiro cada vez mais barato para quem lança a mão de coisas de sustentabilidade, né? Então, esses dias estava, por exemplo, num evento de famílias empresárias e o pessoal da Suzano falando de, por exemplo, uma dívida que eles lançaram com metas atreladas à sustentabilidade, né? E foi a melhor que eles tiveram na história, né? Então, por isso que faz sentido a gente olhar tudo isso aqui, tá? Finalizo aqui, depois vou passar o vídeo, só para vocês ficarem com ele. Isso aqui, quem quiser se engajar no pacto, tem o QR Code aqui. A Sofia está por aí também. Sofia está por aí, está lá no fundo. Sofia do Pacto. E pode tirar dúvidas, mas fiquem à vontade também para nos acessar. E é isso, né? Hoje a rede é bastante vibrante, mas é claro que a gente quer ter mais e mais empresas ali para que juntos a gente consiga, então, avançar mais e mais. Vou passar o vídeo, daí eu volto só para dar um tchau depois do vídeo. O vídeo tem 2 minutinhos. Descubra uma oportunidade única de investir na Baixa e colher lucros futuros. Muito prazer. Nós somos a Terra. Há bilhões de anos no mercado, Terra vem oferecendo produtos e serviços exclusivos no seu segmento. Mas sucessivos casos de má administração do patrimônio, corrupção e distribuição desigual de dividendos vem colocando o futuro da empresa em risco. No seu último balanço anual, Terra apresentou os piores números da sua história. Mas ainda possui um patrimônio de valor inestimável entre seus ativos, fazendo dela o investimento perfeito para pessoas de perfil arrojado e visão de negócio, como você. Invista na Terra. Oportunidade como essa só aparece de bilhões em bilhões de anos.
Quem quiser olhar, tem o vídeo também que é anterior, do ano anterior a esse, que é o vídeo de Marte, que é bem engraçado. E aqui, né, a campanha não é só o vídeo, né, a campanha, como eu falei, ela contou com IPO em várias bolsas de valores pelo mundo, né? Então, IPO é normal, assim, com Ring the Bell, com tudo, assim, né? Um IPO mesmo, como se fosse o IPO de uma empresa. A gente fez em alguns lugares, por isso que foi tão premiado. E, enfim, e é isso, né? Termina com esse tom positivo no sentido de que dá para a gente fazer muita coisa boa. E, de novo, no Brasil, eu vejo muito pelo lado da oportunidade e contem com a gente para isso. Obrigado. Nós temos uma pergunta para o Carlos, que eu vou repassar. A pergunta que a gente recebeu para você foi a seguinte, Carlos. Quais seriam os 10 produtos que mais poluem os oceanos? Essa foi boa. Bom, não foi tão ruim quanto... Ontem eu estava na FII, aí fui lá dar entrevista ao Valor para Bloomberg para Exame, né? E eu falei, só, por favor, não me perguntem se eu fosse ministro da Fazenda, se eu viria para o FII, né? Porque o Haddad acabou não indo. Então, mas, olha, essa eu vou ficar... Eu passo para vocês depois, eu realmente tenho que levantar ali com a equipe. Tá? Não tenho muita clareza. Sofia, você tem aí essa lista? Mas, enfim, depois a gente passa para vocês, tá? Mais alguma coisa? Essa eu não sabia. Muito obrigada, Carlos. Tá, mas só falar uma coisa, mas assim, certamente relacionadas a embalagens, e assim, as que eu sei, as 5 primeiras eu até sei, mas eu prefiro não falar por conta das empresas, tá? Mas, enfim, mas muito relacionado, claro, a embalagens por aí, e muito relacionado a plástico também. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Muito obrigada.